queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção está no Evangelho do Senhor Jesus, através de Mateus. Eu abro no capítulo 4, o versículo 1. Mateus, capítulo 4, este primeiro versículo, estas palavras: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bem, nós retornamos às nossas considerações no Evangelho do Senhor Jesus através de Mateus, e apesar de algum intervalo ou alguns intervalos, nós retornamos à nossa consideração expositiva, consecutiva desta gloriosa narrativa do Espírito a respeito de nosso amado Salvador. Bem, mas eu senti necessário, queridos amigos, pelo tempo em que nós iniciamos, sendo esta a consideração de número 66 neste Evangelho, e nós paramos no capítulo 12 apenas, eu considerei ser importante, salutar, nós darmos alguns passos atrás e considerarmos e tocarmos em algumas passagens, em alguns textos que nos dão de volta a perspectiva de todo o livro, este livro glorioso que revela o nosso Salvador. Eu lidarei não com todos os textos, é claro, mas com algumas poucas passagens, alguns poucos textos-chave, que nos recapitulam algo do poder, da humanidade, da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, da sua missão ao vir a este mundo. Também consideraremos algo a respeito do seu ensino e também o chamado e o treinamento dos apóstolos. Bem, eu não repetirei o que nós já consideramos, gostaria de ampliar um pouco mais e lançar luz nestes textos. E eu devo iniciar aqui, então, neste capítulo 4, porque nós temos aqui um ponto crucial no início do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Aqui nós temos, neste primeiro versículo, a semente da mulher e a semente da serpente, ou melhor dizendo, a própria serpente em um confronto. Então foi conduzido Jesus, diz Mateus, pelo Espírito, para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Queridos amigos, o que é a história da humanidade, senão um desdobramento daquelas primeiras palavras, aquela primeira promessa de Deus dada ao ser humano lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3:15, que Deus enviaria um Salvador, e que ele viria nascendo deste mundo como a semente de uma mulher, e que esta semente um dia esmagaria a cabeça do tentador, o venceria e levaria cativo o cativeiro. Que é a história humana, senão um desdobramento desta promessa? E o que é que nós vemos aqui no Antigo Testamento, até a vinda do Salvador, senão a semente da serpente buscando atacar e destruir o povo de Deus, por meio do qual viria o Salvador? E nós lemos sobre guerras, nós lemos sobre Satanás, como ele aplica o seu método tradicional de atacar por fora e tentar destruir o povo de Deus, e quando não consegue, se infiltrando por dentro e trazendo a idolatria e movendo o coração do povo de Deus para longe dele, para os ídolos. O que é essa narrativa do Antigo Testamento, senão um combate entre a semente da mulher e a semente da serpente, até que veio o Salvador e tomou um corpo e uma natureza humana, verdadeiramente homem nascido de mulher, entrando neste mundo. E o seu calcanhar foi de fato ferido, ele foi crucificado, e ali Satanás conseguiu humilhá-lo, mas foi exatamente ali que ele esmagou a cabeça da serpente. E aqui nós temos o primeiro encontro, o primeiro confronto entre Satanás e o Salvador, o acusador. E o Salvador o resistirá e o vencerá, e ele inicia o seu ministério público aos 30 anos de idade, com esta imensa luta, não para ele, mas para Satanás. E o que nós temos aqui nestes poucos versículos são verdades que eu devo dizer muito profundas e muito tocantes a respeito do caráter, da missão e do amor do Senhor Jesus Cristo, a sua divindade, a sua firmeza de propósito ao vir a este mundo. Ele nunca titubearia, ele nunca se afastaria nem por um instante do seu propósito. E também nós temos lições sobre a realidade, o poder de Satanás e o seu método. Essas coisas foram registradas aqui para o nosso ensino. Bem, um assunto solene, um assunto que deve falar aos nossos corações, e o meu título nesta manhã é o Cordeiro de Deus e a serpente. Estas palavras: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser
tentado pelo diabo. A palavra conduzido aqui se refere no original a uma moção interna. Ele foi inclinado, impulsionado internamente. Ele não foi forçado, ele não foi para aquela região desértica contra a sua vontade, ele queria estar ali em Jerusalém, mas foi forçado, não. Ele foi inclinado pelo Espírito a ir voluntariamente, movido, inclinado a ir para as regiões desérticas. E foi pelo Espírito de Deus que ele viveu, e que ele trabalhou, e que ele operou os seus sinais, e que ele falou. Toda a sua obra realizada aqui foi pelo Espírito do Senhor. Você se recorda? Como no capítulo 3, no versículo 16, nós lemos sobre o batismo do Senhor Jesus Cristo, que sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. É aqui, é neste momento que o Espírito de Deus o capacita. E o Espírito de Deus estará com ele por toda a jornada, e ele falará em Espírito, e ele ensinará e operará os seus milagres em Espírito. Isto é o cumprimento daquela profecia que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E aqui ele inicia o seu ministério, enviado para curar os corações quebrantados. Ele sempre foi guiado pelo Espírito. Mesmo desde o ventre de sua mãe, é claro, mas aqui está esta autenticação pública, a capacitação do Espírito. Em Lucas capítulo 4, no versículo 1, nós lemos que Jesus Cristo, cheio do Espírito, se você abrir comigo rapidamente, foi conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto. Ele sempre foi guiado pelo Espírito. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Que palavras, não é? E aqui ele está sendo conduzido pelo Espírito para um lugar onde ele seria tentado. E é nesse ponto que muitas vezes se levanta uma pergunta, às vezes mais do que uma pergunta, um questionamento na mente de muitos crentes, e se levantou na minha quando estava ainda amadurecendo na fé. Por que o Salvador deveria ter sido levado, conduzido pela mão do Pai e do Espírito a um lugar desértico para ser tentado? Porque quem o conduz aqui é o próprio Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que o toma pela mão e o leva para dentro da jaula de um leão, de uma serpente. Por que isso? Não parece contradizer o caráter de Deus? Aquela unidade perfeita que há entre o Pai e o Filho, que o Pai e o Espírito devessem levar o Filho a um lugar de grave, profunda, terrível tentação. Parece algo estranho, não é? Incongruente. Mas a razão está clara aqui em outros textos da Palavra de Deus. Isso foi parte necessária da missão do Salvador como representante do seu povo. Que ele devesse experimentar e suportar tentações terríveis e vencer o tentador. Você se recorda talvez das palavras de Hebreus no capítulo 4, no versículo de número 15, onde o escritor diz assim, Hebreus 4, versículo de número 15, sobre Cristo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, isto é, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele deveria ser tentado. Ele foi tentado em todas as coisas e para muito, muito além do que aquilo que nós podemos suportar, ele foi tentado a pecar pelo diabo. Ele deveria passar através das mesmas tentações e resisti-las e vencê-las. Volte ao versículo 1 mais uma vez. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, bem regiões desérticas, não habitadas por pessoas. Provavelmente ao sul de Israel, aquelas regiões de Berseba, regiões onde não havia muitas pessoas, montes áridos, pouquíssima vegetação, onde habitavam animais selvagens. Ele foi levado para regiões não habitadas por pessoas, não havia ali espectadores. Assim, o conflito não aconteceu em um lugar público, como em Jerusalém, não foi ali, mas em uma região desértica, e foi levado Jesus, pelo Espírito, a uma região desértica, para ali ser tentado. Bem, ele foi levado para aquele lugar.
nesse lugar solitário, sozinho. Seus discípulos não estavam ali. Ali ele seria tentado, e ali uma grande vitória aconteceria, porque uma grande vitória envolve um grande combate. Cristo foi tentado para vencer o tentador. Satanás tentou o primeiro homem, Adão, e triunfou sobre ele. Jesus Cristo é descrito na palavra como o segundo Adão, isto é, representante de uma nova humanidade. Ele deve ser tentado como Adão foi tentado, e ele deve resistir ao maligno, e ele deve vencer o maligno. É por isso que ele é conduzido pelo Espírito àquele lugar. Ele entrou sozinho em uma luta contra Satanás. Ele deveria estar sozinho. E deveria estar sozinho para que nós pudéssemos conhecer de uma maneira mais clara o poder do nosso Salvador, mesmo em sua encarnação, queridos amigos, que ele é capaz de vencer o tentador sem nenhuma assistência, assim como nós lemos então em Hebreus capítulo 7, 25, tendo vencido Satanás, ele pode também salvar perfeitamente todo aquele que se aproxima dele para a salvação. Esta é uma das razões porque ele foi tentado em lugar desértico, sozinho. Eu penso que é um consolo para todo crente, é para mim, quando nós observamos essas tentações tão agudas de Satanás contra o nosso Salvador. Para mim tem sido de grande consolo, sim, ele experimentou estas coisas terríveis, mas nós aprendemos algo aqui. Perceba que, embora o inimigo de nossas almas seja um ser astuto, sutil, violento e ousado, ele não é invencível. Ele não é invencível. E as suas tentações podem, de fato, ser resistidas e vencidas por um crente. Se nós estamos em Jesus Cristo, nele, enxertados nele, o seu Espírito reside em nós, então nós temos o auxílio de Deus para vencer o tentador. É claro que nós temos. De outra maneira, não faria qualquer sentido as palavras de Tiago, não é? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Outra razão, porque ele deveria ser tentado, está na própria palavra, tentado. No original se refere a um teste, a uma prova. Como quando você prova e testa um metal, a pureza deste metal, o ouro. Eu me recordo morando no Pará nos anos 80, numa cidade chamada Santarém. Meu pai foi um missionário ali, e naqueles anos havia uma reminiscência muito forte de Serra Pelada, toda a região do Pará, e nas ruas daquela pequena cidade, muitas casas, pequenas lojas, às vezes barracas, dizendo: vende-se e compra ouro. Em todo lugar você via aquelas pequenas balanças, não, e as pessoas iam com pepitas, com pó, e ali era colocado um pequeno recipiente de metal, e era derretido e evaporava a impureza. Ninguém iria comprar um ouro que não fosse testado. E este é o sentido desta palavra. Ele foi conduzido pelo Espírito para ser provado em sua essência, testado, sacudido, assim por dizer. Foi isso que aconteceu. Testado, como provar e testar as qualidades morais de uma pessoa. Ele foi levado pelo Espírito para ser testado. E aquelas tentações, ter passado por elas, ter vencido o maligno, bem, isso provaria, marque isso, porque isso é um ponto muito importante. Eu não sei se está saindo um eco muito forte, porque alguns parecem estar um tanto cansados. Talvez uma voz mais natural seria melhor. Marque isso, querido amigo. Ele deveria ser tentado, e ele deveria vencer a tentação. O seu caráter, a sua essência, a sua encarnação deveria ser ali, pela primeira vez, testada por Satanás. E ao vencer estas coisas, ele provaria então total, completa dependência de Deus. Ele veio para depender em tudo do Pai. Ele não faria nada sem o Pai. Suas palavras, tudo que ele falava e testemunhava, o seu poder, o lugar onde ele ia, ele foi conduzido pelo Pai através do Espírito.
Ele foi tentado em todas as coisas, isto é, ele foi testado em todas as coisas, porém sem pecado. E nos é dito que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui o título escolhido para o maligno é Diabo. Você sabe o significado deste nome? Adversário, acusador, adversário. Esse é um título que representa bem o maligno, na verdade. Observe bem nessas palavras. Mateus diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Observe que este teste, o teste vem de Deus, mas a tentação vem do diabo. Ele foi levado pelo Espírito para ser testado, e no versículo 2 ele foi tentado. O teste vem do Senhor, mas a tentação aqui vem de Satanás. É o diabo que irá tentá-lo ao pecado, não Deus. Porque Deus não pode tentar a ninguém. Ele não é tentado por ninguém, assim ele não põe uma pedra de tropeço no caminho de ninguém. Deus está me tentando a cair nesse pecado. É mais forte do que eu. Por que Deus está me deixando pecar? Deus está me tentando. Deus não pode ser tentado. Ele não tenta a ninguém. O salmista diz que nele não habita o mal. Assim o teste vem de Deus e a tentação do diabo. Isso nos ensina muitas coisas, não é, queridos amigos? Mas qual o objetivo de Satanás aqui ao tentar o Senhor Jesus Cristo? Bem, o seu objetivo é este: que ele não fosse adiante em seu plano de redenção, que o plano estabelecido na eternidade passada entre o Pai, o Filho e Santo Espírito não fosse desdobrado e concluído, que ele não fosse avante em sua missão. Esse é o objetivo de Satanás aqui. Que ele não cumprisse as palavras de Isaías 53, ele levou sobre si as nossas transgressões. Bem, Satanás pensava que podia derrubar o Salvador, que podia conquistá-lo como ele conquistou Adão. Veja, o Senhor Jesus ainda não tinha sido testado por Satanás antes deste momento. Satanás sabia muito bem, o diabo sabia muito bem, que ali estava a segunda pessoa da Santa Trindade. Ele não tinha dúvida disso. Mas ele não sabia a extensão disso. Deus, em forma humana, era algo novo para o diabo. Ele não sabia até que ponto o homem Jesus era divino e até que ponto homem. Seria ele vulnerável à tentação como foi Adão? A resposta é claro, não. É impossível que ele pecasse, porque ele possuía também uma natureza divina, embora verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Algumas vezes você ouve de algum crente, de algumas músicas, uma teologia bastante errada, que diz que ele se esvaziou de sua divindade e veio a este mundo. Ele nunca se esvaziou, ele deixou a sua glória lá, para tomar um corpo e uma natureza humana, mas ele nunca deixou de ser Deus e ser um com o Pai. Ele jamais poderia fazer isso. Ele veio verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E em quantos momentos nós vimos em relance a divindade do Senhor Jesus aqui? São muitos, são vários. Mas por que Satanás então deseja levá-lo ao pecado? Bem, ele sabia da divindade de Cristo. Mas ali está a segunda pessoa se apresentando como homem. Satanás teria pensado: Adão foi perfeito quando eu o derrubei. Será que eu não consigo derrubá-lo também? Oh, queridos amigos, eu não consigo comunicar, nem desejo, a malícia de Satanás e o poder que ele opera entre os homens. Mas esse é o seu pensamento. Ele sabia muito bem que o Senhor Jesus Cristo tinha vindo a este mundo, que a gloriosa segunda pessoa tinha entrado neste mundo para vencê-lo. Ele sabia muito bem disso. Ele conhecia todo o Antigo Testamento. Ele entendeu muito bem aquela promessa de Gênesis capítulo 3. Ele é a serpente. E assim ele tenta destruir a semente da serpente. Ele sabia muito bem
que aquele homem, Jesus Cristo, a segunda pessoa, o eterno Deus, tinha vindo a este mundo com o propósito de levar cativo o cativeiro, de destruí-lo. E Satanás irá fazer tudo o que puder para prevenir isso e impedir que Cristo vá ao Calvário. Todos nós aqui nesta manhã precisamos entender isso ao estudar essa escritura. De outra maneira, esta passagem não significará nada para nós. A verdadeira essência, o verdadeiro motivo dessas três tentações aqui diante de nós, é que o Senhor Jesus Cristo abandonasse o plano de salvação e evitasse a cruz. Ele não tivesse sucesso em sua missão. Isso aqui é muito mais do que transformar pedras em pães, voar do templo, ter adoração e os impérios do mundo. É muito mais do que uma tentação terrena, material. Não, é uma coisa muito maior aqui. O seu objetivo é criar um cosmos, uma separação, uma divisão na Trindade. Que o Filho agisse de maneira independente do Pai. E assim fosse impedido de cumprir o seu propósito vindo a este mundo. Que o Senhor abandonasse o seu plano, evitasse a cruz e não tivesse sucesso em sua missão. Em essa tentação para abandonar o plano de salvação e evitar a cruz, marque você, foi uma tentação contínua ao longo de todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ela não acontece apenas aqui no início do ministério público. Satanás irá persistir e persistir todo o tempo para impedir o Senhor Jesus Cristo de cumprir o seu propósito. Ele sabia muito bem porque ele veio. Você se recorda daquelas palavras? Deixa eu dar um outro exemplo. Marcos capítulo 8, versículo de número 33. Nós temos Satanás mais uma vez tentando o Salvador, buscando impedi-lo de cumprir a sua missão. Marcos 8, capítulo 8, versículo 33. Estava ali, Pedro, não é? Versículo 32, e dizia abertamente estas palavras, Jesus, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. O Senhor estava dizendo, eu irei morrer, eu irei a Jerusalém, serei rejeitado, serei maltratado, serei crucificado e ressuscitarei ao terceiro dia. E Pedro se aproxima do Senhor Jesus, mas o que é isso? Tem pena de si mesmo, que baixa estima é essa? E começa a repreender o Senhor Jesus Cristo diante dos demais discípulos. É incrível realmente. Mas nós lemos essas palavras do Senhor Jesus Cristo, dirigidas então a Pedro, no versículo de número 33, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O Senhor não está xingando Pedro. O Senhor não está dizendo que Pedro é Satanás, Ele está dizendo que por trás daquela ação está Satanás influenciando Pedro. Aqui está mais uma vez Satanás buscando evitar e impedir que Cristo vá à sua cruz e que Ele leve sobre si toda a justiça, toda a punição para a salvação de seu povo. Isso não parou por ali, queridos amigos. Em Lucas capítulo 22, no versículo de número 28, nós recordamos essas palavras. No final do ministério do Senhor Jesus Cristo, Ele se volta aos seus discípulos e diz, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, tentado pelo diabo. E mesmo na última hora, não é verdade? Na última hora, na cruz, pendurado ali em Mateus capítulo 27, no versículo de número 40, nós vemos outra vez Satanás tentando a Cristo para que descesse daquela cruz. Ele diz através de seus servos aqui, escribas e fariseus, versículo 40, e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Ouça as palavras de Satanás reverberando aqui, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mateus capítulo 4, versículo 2, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Isso nunca parou, queridos amigos. E esta é a essência dessas 3 tentações ali no deserto. Permaneceria o Senhor Jesus Cristo fiel à sua missão, em unidade perfeita ao Pai, em submissão, em sua encarnação, em obediência em todas as coisas ao Pai, ou poderia ser ele vencido?
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Poderia ser que o Senhor Jesus Cristo, ao ser tentado, sucumbisse ao pecado? Bem, a tentação de fato pode ocorrer porque ele é humano. Ele tomou-se um corpo e uma natureza humana. Ele pode ser tentado como Adão foi. E as tentações que ele experimentou foram reais, tentações reais. E se ele se entregasse a qualquer uma delas, de fato ele teria pecado. Mas a pergunta é, chegaria o Senhor Jesus Cristo em algum momento a cair em alguma tentação? E é claro, nós voltamos a responder, a resposta é absolutamente não. Perceba, querido amigo, há algo aqui que lança luz nesse ponto. O Senhor é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, mas somente pelo diabo. O único agente de tentação contra o Senhor Jesus Cristo é um agente externo. Ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Ele não foi tentado pelo diabo e juntamente por sua concupiscência pessoal, porque ele não possuía qualquer concupiscência. Assim, toda tentação que vem a ele vem de fora e nunca de dentro. Ele não possuía, como eu e você, uma natureza descaída em pecado, uma inclinação para o pecado. Assim, ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não possuía qualquer concupiscência. Mas no meu caso, e no teu caso, e no caso de todo ser humano, cada um de nós é tentado e atraído quando engodado por sua própria concupiscência, diz a palavra de Deus. E aqui o diabo assume o controle e começa a trabalhar com sua vítima. Ele trabalha em cada homem e mulher neste mundo, porque cada um de nós, antes da obra de Deus, temos uma natureza pecaminosa, e quão fácil é para Satanás nos levar ao pecado. Veja, ele não nos amarra braço, perna e nos lança no pecado. Não. Ele põe um imã diante do ferro. Ele põe uma tentação diante de um coração pecaminoso já inclinado à tentação. É tão fácil para ele conduzir as nações, levar uma pessoa a pecar e assim dominar todas as coisas. É por isso que ele é o príncipe deste mundo, neste sentido de domínio. E assim para cada homem e mulher que possui uma natureza pecaminosa, nós estamos sujeitos à tentação. E assim, ele forja a tentação conforme o nosso estado atual. Ele forja uma tentação de acordo com a concupiscência interna em nós que ele observa e conhece. Ele nos ataca no estado em que nós estamos a cada momento do dia. Quando a árvore se inclina para um lado, ele empurra ela mais para cair. Ele forja suas tentações de acordo com as concupiscências da nossa carne. E assim ele coloca um metal diante do ímã. E uma natureza corrompida, inclinada ao pecado, ele tem grande sucesso. Mas não foi assim com o Senhor Jesus Cristo. Em João, no capítulo 14, no versículo de número 30, em uma de suas últimas tentações da parte de Satanás, o Senhor declara palavras muito importantes aqui. Observe que justifica e afirma essa doutrina que eu acabei de mencionar. João capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, observe, e nada tem em mim. Nada tem em mim. Em sua alma, em sua pessoa, não havia nada que pertencesse a Satanás. E assim as tentações que Satanás lançaria contra o Senhor Jesus Cristo não tomaria raiz em seu coração, porque não havia ali nada para Satanás ou que pertencesse a Satanás. O príncipe deste mundo vem
e nada tem em mim. Não há em mim um terreno fértil para as tentações de Satanás ganharem raiz. Não há em mim um coração mau e pecaminoso para se afastar do Deus vivo e desobedecê-lo. Vem Satanás, mas ele nada tem em mim. Não há temor, não é? Não há vacilação. Ele é levado pelo Espírito com segurança para ser tentado pelo diabo, para dentro do campo de combate de Satanás, como um campeão que entra no campo de batalha seguro, para ser tentado e para vencer. Não há dúvida se o Senhor Jesus Cristo perderia. Não há dúvida. Nós não entramos num contexto em que nós não sabemos qual será o resultado. Ele não foi sem saber, ele sabia que venceria. Ele é o Deus eterno, queridos, aqui está o nosso Salvador. Mesmo em sua encarnação, o seu poder. Quando Adão, que foi criado em perfeição e sem pecado, ele foi tentado, bem, ele perdeu o combate em um ambiente muito favorável, não foi? Em um jardim, em um lugar maravilhoso, em um paraíso. Mas o Senhor Jesus Cristo, segundo Adão, ele vence Satanás em um ambiente tão desolado, tão desértico. E assim ele provou, não é? Ser o campeão da nossa salvação. O Cordeiro de Deus é o vencedor. É Ele quem tira o pecado do mundo. Nesta manhã, em qualquer outro dia, é o Cordeiro de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o seu sangue, a sua obra, é os seus méritos. Queridos amigos, se nós não conhecemos o Salvador, nós pertencemos ao maligno. Se nós não o temos habitando em nós pelo seu Espírito, e tudo que nós temos são folhas de religiosidade, nós não temos poder para vencer Satanás. E quando ele estala o dedo, ali iremos pecar. E quando ele põe diante de nós algo que a nossa carne, a nossa concupiscência deseja, para ali nós vamos. Cristo Jesus venceu e nós vencemos, não porque nós somos fortes, mas porque Ele habita agora em nós. Porque Ele está em nós. E assim nós lemos essas palavras. O campeão de nossa salvação. Deixa-me parar um segundo aqui. Que amor tão grande do Senhor Jesus Cristo. Ele amou a sua missão redentora. Ele amou aqueles por quem Ele veio salvar. Ele amou o seu povo. Você e eu, se nós pertencemos a Ele, se nós o conhecemos. Ele amou de tal forma que Ele desceu a este mundo, que Ele colocou-se nessa situação. Que indignidade, que humilhação para um ser humano. Que amor tão grande, não é, queridos amigos? É realmente maravilhoso pensar sobre isso. Debaixo da ira e hostilidade de Satanás, e o amor de Cristo é revelado aqui, nessas tentações pelas quais Ele passa. Ele é essas palavras que Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Bem, não é a primeira instância em que um servo de Deus jejua por 40 dias e 40 noites na Bíblia. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites quando recebeu as tábuas da lei. Elias também jejuou assim quando a lei foi restaurada. E aqui está então o Senhor Jesus Cristo entrando debaixo dessas três grandes tentações. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Bem, deixe-me recordar isso. Estas não são as únicas tentações que o Senhor recebeu no deserto. Quantas vezes o Senhor Jesus foi tentado? 3 vezes. Não. Ele não foi tentado apenas 3 vezes nesses 40 dias. Se você abrir comigo em Lucas, no capítulo 4, no versículo 2, em sua narrativa deste evento, ele diz assim, Lucas 4, 2: e 40 dias
observe, foi tentado pelo diabo. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminado eles, finalmente teve fome. Em outras palavras, ele foi tentado intensamente por 40 dias, por 40 noites. E essas 3 tentações narradas aqui são o golpe final, desesperado de Satanás para destruí-lo, para acabar com ele. Ele foi tentado sutilmente, abertamente, de todas as formas. Mas aqui estão as 3 finais. Estas foram registradas para nós. Todas elas culminam nessas 3. E assim o método do diabo parece ser esse, não é? Tentações contínuas, metralhando o Senhor, tentações contínuas ao longo de 40 dias, e então um ataque final, mortífero. Através dessas 3 tentações. Ele irá tentar um golpe violento, um golpe final. Você percebe como ele é empurrado para o desespero aqui? Ele irá fazer o máximo para impedir o Senhor logo no início da sua missão. Por quê? Bem, porque há algo na mente de Satanás que nós aprendemos aqui. Satanás não crê que possa existir uma pessoa convertida. Ele não crê nisso. Ele não aceita, ele não crê nisso. Ele está cego aqui pelo seu cinismo de que não existe conversão. Quando Satanás olha sobre o ser humano, bem, ele não crê que possa existir de fato uma pessoa convertida. Ele é cínico a respeito da conversão. Você se recorda de Jó? O Senhor pede permissão, Satanás, pede permissão a Deus. Aquelas palavras foram registradas para o nosso ensino. Tu viste o meu filho Jó? Meu servo Jó, não há ninguém tão perfeito como ele na terra. E aqui Satanás mostra o seu sinal. É claro, né? Tu o cercaste de bens, de saúde, de filhos, de filhas. Nada lhe falta. É por isso que ele se comporta assim. Tira tudo dele e verás como ele te rejeita na face. Essa é a mentalidade de Satanás. Ele não crê que haja um crente santo, que você e eu de fato amamos o Senhor e nos esforçamos para guardar os seus mandamentos e permanecer nele. Não, é porque ele te abençoa. Ele não crê, e aqui está a base da sua tentação. Não é uma pessoa convertida. Deixe-me fazer isso e Jó irá te amaldiçoar. E assim ele imagina que pode tentar o Salvador em sua humanidade, e logo que ele encontra uma situação oportuna, a necessidade física do Senhor Jesus Cristo, grande fome, então ele o ataca. E assim que ele nos ataca também, na aflição, ele quebra a cana trilhada. Ele joga um balde de água fria na fumaça fumegante, ele apaga o fogo. Ele é miserável, ele é covarde, não há nada de bom nele. Ele busca miséria, destruição. Ele não tem servos preferidos, mesmo aquele que ele dá bens neste mundo, ele acaba por destruir. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o que leva ele a pensar desta forma? Bem, antes ele teve sucesso, por acaso ele não convenceu uma miríade, pense você, uma miríade de anjos celestes a caírem, a se rebelarem com ele? Ele teve sucesso. Acaso ele não tentou Adão e Eva e trouxe o que nós temos em nossa volta, toda a miséria? Acaso ele não tem tido sucesso ao longo dos séculos em destruir, em arrasar, em tentar as pessoas? Veja Israel, a única nação monoteísta em todo o mundo, Satanás tentando transformá-la em uma nação politeísta todo o tempo. Assim ele imagina ter sucesso, que terá sucesso aqui contra o Senhor Jesus Cristo. E ele está bastante confiante. Esta é a essência do seu objetivo nessas 3 tentações. Queridos amigos, essas 3 últimas grandes tentações não são meras questões, como eu disse, de pão para alimentar o estômago, de poder para voar do pináculo do templo, de cobiça por soberania sobre todas as nações. Isso é apenas a isca por trás desse afiado anzol. O objetivo de Satanás, mais uma vez, é este: é impedir o Calvário, é impedir a obra de redenção. E para fazer isso,
Com essas 3 tentações, ele objetiva criar uma separação entre o Pai e o Filho, para que ele abandonasse o plano da Trindade estabelecido na eternidade passada. Esse é o objetivo. Se nós marcarmos isso e guardarmos isso em nosso pensamento, que Satanás buscava levar o Senhor Jesus Cristo a se submeter a uma tentação e a agir de modo independente da vontade do Pai, então todo o plano da Trindade iria por água abaixo. Como assim agir de maneira independente? O Senhor dependia em tudo do Pai. O Pai lhe provia, e assim ele deveria esperar no Senhor o seu alimento. Mas não, eu vou prover para mim mesmo aqui, essa é a ideia. Eu vou agir, eu vou usar o meu poder para produzir algo como pão e comer, vou me satisfazer, me autosservir. Não, ele nunca faria isso, ele não permitiria isso, mas essa é a essência de Satanás em sua tentação. Bem, eu não tocarei nas 3 tentações, nosso tempo já escorreu por inteiro. Eu lidarei com cada uma delas no próximo domingo, mas eu gostaria de focar aqui esses últimos minutos nessa questão, as tentações do diabo contra o crente, baseado no que nós acabamos de ver aqui. Querido amigo, marque isso, que Satanás está sempre trabalhando contra o crente. Se ele hoje, nessa altura da tua vida cristã, não está te tentando para um pecado aberto, óbvio, então ele está tentando por baixo minar a tua fé na palavra de Deus, no Senhor. Ele nunca para, lembre-se sempre disso. Ele está tentando estragar a tua certeza de salvação, de roubar a tua paz e a tua alegria, e ele faz isso, como nós vimos, por um processo contínuo de desgaste. Ele faz com que você ceda gradativamente espaço a dúvidas espirituais, até que ele tenha vitória sobre você. Lembre-se, aqui está o remédio. Ele pode te incitar a pecar, te urgir a pecar, lançar tentações sobre a mente. Ele pode fazer isso. Mas ele não pode fazê-lo pecar a menos que nós deixemos, a menos que nós alimentemos a tentação e ela gera um filho, que é o pecado. Quando nós permitimos. Satanás, ele tenta manter um crente por meses, por anos, em um estado de dúvida, de questionamento, de tristeza, para que esse soldado não esteja combatendo o bom combate. Para ele não importa que o soldado esteja vestido do uniforme, contanto que ele esteja dormindo nesse uniforme. Ele tenta a cada crente. Ele faz de várias maneiras. Deixe-me enumerar algumas maneiras como ele nos tenta, baseado aqui no que nós acabamos de ver. Por exemplo, isso é algo recorrente em cada crente. Um grande número de pessoas com quem nós conversamos, e foi também a minha experiência, tem sido tentado por este pecado. Satanás busca levar o crente, quando ele peca ou quando ele passa por uma dificuldade, a pensar mais sobre o seu pecado do que sobre o seu Salvador. E assim o soldado é baleado conforme ele está servindo a Deus. Alguém te decepciona, as coisas não foram como você desejava, você errou, e Satanás irá levá-lo a pensar em demasia sobre isso. Ele quer encher a tua mente com pensamentos sobre aquele problema, o pecado que você cometeu, ou a tentação ao pecado que você enfrenta o tempo todo, para que assim os teus pensamentos sobre o teu Salvador sejam deslocados dele para algo aqui, algo em você. O intuito dele é que você pense mais na enfermidade e negligencie o remédio da palavra de Deus. Ele é muito astuto. Agora o remédio está aqui, remédio para essa estratégia. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, eu devo correr, nós lemos essas palavras. 1 João 1, versículo 9. Aquele que diz que está... estou no capítulo 2, mas no capítulo 1, se confessarmos, este é o remédio, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você está passando por essa situação nesse momento, lembre-se que se pecados são encarados, confessados e abandonados,
então ele não pode nos acusar. Aquele pecado não pode ser usado por Satanás para lhe acusar diante de Deus e perturbar a sua consciência. É isso que ele faz o tempo todo com todo crente, sobretudo no início da jornada cristã. Pastor, eu tinha uma alegria tão profunda, o Senhor me salvou, era maravilhoso, eu queria falar de Cristo a toda pessoa, e eu joguei fora todo aquele lixo da cultura desse mundo que eu consumia antes da conversão, e a minha vida é para o Senhor. Mas de repente, pastor, começou a voltar à minha mente aqueles pensamentos terríveis daquilo que eu fiz naquela idade, naquele dia, contra aquela pessoa. Isso continua voltando a mim, eu não sei agora se eu sou salvo, eu não sei se eu permaneço no Senhor. Pastor, o que está acontecendo? Querido amigo, é o tentador, é por isso que ele é chamado de acusador. E o que ele faz é o seguinte, ele vai naquele arquivo de pecados, ele tira uma pasta, e ali está registrado o meu pecado, e ele vem, aqui está, ó, você fez isso, você agiu assim, você é culpado diante de Deus, foi terrível, terrível. O que eu devo fazer então, e é o que nós fazemos é isso, você toma esse processo e você diz, é verdade, tudo aqui é verdade, mas veja, está carimbado aqui, justificado, justificado, justificado. Cristo já levou sobre si a punição deste pecado. Você não pode me acusar mais de um pecado que já foi julgado na pessoa de Cristo, que sofreu e pagou em meu lugar. Esse processo foi arquivado, ele foi enterrado nas profundezas do esquecimento de Deus. Louve a Deus, levante o escudo da fé quando ele te tentar. Esse é o escudo da fé, o escudo da doutrina, a fé cristã, justificação. Sendo, pois, justificados por Deus, diz Paulo em Romanos, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E assim permita, como diz Paulo em Colossenses, em Tessalonicenses, que essa paz governe a tua alma, tome as rédeas e governe. Essa é a maneira de resistir a Satanás. Mas deixa-me ensinar uma outra maneira pela qual ele nos tenta. Ele tenta atacando a nossa certeza, roubando a nossa alegria da salvação, da seguinte maneira: ele opera para que você entenda erroneamente doutrinas na Bíblia. Por exemplo, ele trabalha para que você entenda erradamente a doutrina da graça de Deus. Bem, assim como ele define, não é? O que é pecado, ele define falsamente uma pessoa, para que a pessoa siga em frente, não, isso não é pecado, e peque. Assim ele opera no crente, torcendo, definindo de uma maneira errada, erroneamente a graça de Deus. Veja, um exemplo é o seguinte: ele trabalha em nossas mentes, tentando levar o crente a imaginar que a graça de Deus, a fé salvadora, é somente algo que inclui certeza de salvação. Em palavras mais simples, se eu sou salvo de verdade, eu não poderia estar tendo dúvida de salvação. É isso que ele faz. Se eu sou salvo de verdade, como eu poderia estar tendo essas dúvidas profundas e de repente esses pensamentos? Eu não sinto. Ele me leva a torcer essa doutrina tão maravilhosa da graça de Deus. E assim ele pega essa definição maravilhosa, cara para o crente, e leve com que o crente a defina de maneira errada e duvide que tenha sido justificado. E ele diz assim: porque no momento, hoje eu não estou 100% seguro da minha salvação, então isso quer dizer que eu nunca fui salvo. Se eu não estiver 100% seguro da minha salvação, eu não sou salvo. Mas perceba isso, esse ensino da palavra de Deus. Uma pessoa plenamente salva, ela irá, em determinados momentos da vida, enfrentar insegurança, dúvidas de sua salvação, especialmente em períodos de frieza espiritual, de negligência espiritual, como resultado, é claro, da disciplina do Senhor por pecados não encarados, não abandonados. Ele tira a alegria da salvação e dúvidas vêm. Claro, Davi diz no Salmo 51, versículo 12, traz de volta a alegria da minha salvação. O Senhor estava disciplinando ele. Uma das primeiras coisas que Deus faz ao disciplinar um crente orgulhoso, persistente no pecado, é remover a alegria da salvação. Porque isso é algo condicional, não a salvação, a alegria da salvação. Nós temos esta alegria e certeza se andamos na luz. E assim ele retira a alegria para que o crente logo corra para ele em arrependimento. Ele é misericordioso.
Mas Satanás opera assim. Aqui está o remédio. Lembre-se disso, isso é uma doutrina. A tua segurança de salvação nunca, nunca, nunca muda. Você está, se você foi salvo em Cristo Jesus, hoje tão seguro quanto você esteve no primeiro dia que foi salvo, e estará tão seguro no último dia da tua vida. A tua segurança de salvação não muda. Por quê? Porque qual é a segurança que eu tenho de salvação? É Cristo. E Cristo não muda. Paulo nos diz que nós temos uma salvação garantida, que nos dá firmeza, como um barco no meio das ondas. O que o garante, o que o firma é a âncora. Ela desce até o fundo, prende lá na rocha, ele está seguro, embora se movimente assim contra as ondas. Paulo diz que a nossa âncora, ela não vai para o fundo do mar, ela sobe até o Santo dos Santos, ela está presa lá, firmada. E aqui neste mundo, o vento, as dificuldades podem me levar de um lado para o outro, mas eu estou seguro no Senhor. E esta segurança é Jesus Cristo. Ele está à destra do Pai, em outras palavras, ele está seguro. Ele está com o Pai, muito mais do que isso, ele é Deus. Ele está dentro desse cofre guardado, assim por dizer. A minha segurança não muda, este é o remédio. Agora, a minha certeza pode já ser alterada. Segurança e certeza, faça essa diferenciação. Pedro diz que nós devemos aperfeiçoar a nossa vocação, nos manter firmes na fé. Estais, pois, firmes na fé, diz Paulo. A minha certeza pode variar conforme, de acordo com o meu relacionamento com Deus e estas verdades. Eu posso muito bem fraquejar em minha certeza, e ela está bambeando. Por quê? Porque eu sou negligente à palavra de Deus. Ou porque eu permaneço num lugar desobediente ao Senhor. Ou porque eu estou entretendo a minha alma com este mundo e fazendo o que é desagradável a Deus. Assim eu sinto menos certo. Mas lembre-se, Satanás pode te tentar nisso. Mas lembre-se que Cristo é a nossa segurança. Salvo nele, salvo para sempre. Sempre lembro aquela ilustração daquele diácono que foi a Spurgeon, não é? Charles Haddon Spurgeon, Tabernáculo Batista ali de Londres, e disse: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. E Spurgeon conhecia muito, muito bem. E Spurgeon faz a seguinte ilustração típica de Spurgeon: meu irmão, quando Noé estava dentro da arca, ele estava seguro ou não? E é claro, ele respondeu sim, ele estava seguro. Mas o que o fazia estar seguro? A arca ou seu sentimento? Nós estamos seguros porque nós estamos em Cristo. Se o nosso coração nos condena, maior é Cristo. Ainda há uma reminiscência do pecado em nós. Se a nossa certeza varia, a nossa segurança é perfeita. Se já fomos lavados, salvos, enxertados em Cristo, se há em nós vida na alma, a nossa segurança é garantida até o final. Basicamente o que eu estou dizendo aqui é essa doutrina gloriosa da perseverança dos santos, da preservação dos santos, apelidado de o quinto ponto do calvinismo. É bíblico, não vem de Calvino. Ele nos preservará. E este é o remédio. Mas deixe-me correr, se os irmãos tiverem um pouco mais de paciência. Quando ele tenta minar a nossa certeza pessoal de salvação, bem, naturalmente, ele tentará me levar a chegar a uma conclusão errada durante ou diante de uma situação difícil. Ele é mestre em torcer as coisas. Ele é mestre em enganar a mente. Por exemplo, ele sussurra em teu ouvido que a maneira como as coisas acontecem com você nesta vida parece contradizer o teu relacionamento com Deus, as tuas orações, teu desejo sincero de agradar a Deus, as tuas lágrimas, o teu esforço, a tua esperança. Ele sussurra e diz assim: se Deus realmente te amasse, rapaz, se você realmente fosse um filho de Deus, Ele não iria lidar com você dessa forma. Ele não ia permitir que você sofresse isso, aquilo, fosse traído ou fosse abandonado por alguém, decepcionado, tropeçasse, se machucasse, pegasse o coronavírus. Não, Deus não te ama. Deus não trata assim seus filhos. Ele sussurra isso em nossa mente continuamente, a termos uma conclusão errada diante de uma situação difícil. Ele quer que você acredite que você não é amado por Deus. O remédio está aqui. Mais uma vez, levantar o escudo da doutrina, o escudo da fé. Lembre-se, todos nós vivemos dentro de um mundo amaldiçoado pelo pecado. E nós não estamos livres das consequências do pecado que vem de fora e de dentro.
Segundo, Deus nunca prometeu que nós estaríamos isentos no corpo e na mente de dificuldades e provações de tribulações. No mundo tereis tribulações. Essas tribulações vêm em forma de enfermidade, perda, cansaço, velhice, todo tipo de coisa. O Senhor Jesus Cristo, doutrina, escudo da fé, Ele disse: a vós foi dado não somente o crer, mas o padecer perseguição. Em outras palavras, nesse presente maravilhoso que Deus nos deu, dentro dessa caixa maravilhosa que vem salvação, vem também perseguição. A vós foi dado não somente crer, mas padecer perseguição. Assim, as coisas pelas quais eu passo fazem parte da minha jornada, da minha peregrinação neste mundo. E elas servem também, eu digo a mim mesmo, para me ajudar a seguir, a não parar neste mundo. Se não há algo mais forte, mais eficaz do que a enfermidade, para nos desenraizar daqui, não é? É a enfermidade. É a enfermidade que nos faz gradativamente desmamar desse mundo para subir para a eternidade. É a enfermidade que nos amadurece, as provações, os testes, as dificuldades. Mas Satanás, que quebra a cana trilhada, e a direção em que a árvore se inclina, ele empurra. Quando nós estamos enfermos, ele forja suas tentações, e esta é mais uma delas. Lembre-se, o servo não é maior que o Senhor. Eu e você seremos desprezados sim, por pessoas no trabalho, às vezes na família e fora. Isso vai aumentar gradativamente, certamente. E essas provações nos moldam muito mais do que a bonança. Quando um crente ele está tranquilo materialmente, bem, o seu orgulho também floresce. Ele se sente muito seguro de si mesmo. Assim o Senhor opera para nos santificar desta maneira. Não estou dizendo que Ele não abençoa o crente. Mas não há nada mais eficaz do que as provações para nos aproximar mais do Senhor. Muitas vezes, para abalar a nossa alegria, nossa certeza, Satanás começa a sugerir na mente que as evidências claras do amor de Deus por você, isto é, as evidências da tua conversão, são ouro de tolo. Esse ouro é ouro de tolo, isso não é evidência não. Por exemplo, ele quer que aquilo que você chama de fé na palavra de Deus se pareça com uma mera fantasia. Mas será que isso é real? Será que tudo isso aqui não é a Matrix? Eu estou dormindo, isso é ilusão? Ele quer que você veja o teu zelo pelo Senhor, o teu entusiasmo natural, pelo Senhor, perdão, de servir ao Senhor, de estar com o povo de Deus, de evangelizar. Ele quer que você pare e pense, será que esse zelo não é algo natural, não santificado? Tudo isso é apenas a força natural do ser humano, né? Coisa que qualquer outra pessoa faz. Se uma pessoa está animada numa causa, ele se dedica, se envolve. Essa sua animação aí no reino de Deus é algo humano, é algo natural, não é algo espiritual. Ele quer sugerir que o teu ouro é latão, que o teu diamante é bijuteria, que o teu novo coração é apenas entusiasmo e que a tua nova santidade no íntimo é mero romantismo, um momento passageiro. Que teu amor pelos irmãos é algo comum, que a tua submissão à palavra e esforço para viver sob a autoridade da palavra de Deus é apenas algo engendrado, auto-engendrado. E que os frutos de conversão que você possui foram forjados. Bem, qual é o remédio para isso? Quando você vê frutos, sinais reais de conversão, produzidos pelo Espírito, tenha certeza desses frutos. Ninguém pode produzir vida na alma senão Deus. Se você pode olhar para trás e ver esta mudança real em tua vida e sabe que isso foi uma obra do Espírito Santo, não mera assimilação do cristianismo, auto-melhora, uma mudança radical, um novo nascer, uma nova criatura, uma criatura original em Cristo, nova, então você pode ter certeza que isso é evidência de conversão. Em outras palavras, se Deus coloca diante de você um prato de alimento, pegue e coma. Se Deus põe diante de você muitas certezas de salvação, abrace. Se Deus coloca diante de você um prato de alimento espiritual, não fique dizendo, mas será que esse prato é para mim? Talvez seja para outra pessoa que vai sentar aqui. Será que é para mim mesmo? Mas será que eu tenho que comer agora? Eu não sei, eu não sinto. Se Deus põe diante de vocês evidências bíblicas claras, abrace-as. Somente Deus pode produzir vida na alma, vitória contra o pecado e levar uma pessoa a não permanecer no pecado, na prática do pecado. Este é o remédio. Lembre-se das respostas da oração. Você está passando por isso nessa manhã? Lembre da maneira como Deus interviu em tua vida, te
protegeu, te guardou. Olhe para trás, veja as mudanças. Lembre da doutrina, aquilo que a Bíblia descreve como a salvação, este processo, a anatomia da salvação. Isso aconteceu com você, o novo nascimento, concepção, gestação, abrir dos olhos, arrependimento, consciência de culpa, fé, clamar ao Senhor, bater nessa porta, resposta de paz, justificado, adotado para a família. Isso aconteceu com você. Tenha certeza então. Resista a Satanás. Essa é a maneira como nós resistimos ao diabo. É sempre o escudo da fé, da doutrina, da verdade. Saiba que isso é ouro, isso é fruto do Espírito, foi o Espírito quem fez isso. E ele testifica com o meu Espírito. Aqui estou eu, aqui está Satanás, aqui está o trono de Deus. E Satanás me acusa diante do trono de Deus. E a Bíblia diz que é uma testemunha, uma quarta pessoa. Essa testemunha vai testemunhar a meu favor. O Espírito de Deus testifica, testemunha juntamente com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como? Aqui estou eu, aqui está o acusador, aqui está os tronos de Deus, a lei de Deus, que comanda a minha punição. Mas vem uma testemunha e diz, não, eu vi a conversão dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Essa testemunha é o Espírito de Deus. Ele opera da seguinte maneira, ele testemunha com a minha alma juntamente. Há coisas em você, e muitas, que foi eu quem fiz. Você nunca teria deixado aquelas coisas se não fosse a minha operação em você. Você nunca teria deixado de amar algo que Deus odeia e odiar agora algo que Deus odeia. Fui eu quem tirei. E foi eu que coloquei essas coisas novas em você. Veja como você é diferente, esse autocontrole, essa paz, essa certeza de vida eterna, uma nova alegria, uma nova percepção do homem, do mundo, da vida. Fui eu. O Espírito testifica e o meu Espírito testifica juntamente. O meu Espírito diz, é verdade. Eu não sou mais aquela mesma pessoa. E de repente parece que a corrente foi rompida, aquele pecado que me dominava, eu tenho tido força e vencido, e a paz e não a condenação, dúvida. É verdade, ele operou em minha vida. O Espírito de Deus testifica juntamente com o nosso Espírito. Esse é o remédio. Pode o Espírito de Deus testificar em tua vida nesta manhã? Se ele pode, então levante o escudo da fé e resista a Satanás. Eu preciso parar por aqui, queridos amigos. Há tantas enfermidades e remédios, tantas coisas. Lembre por último disso. Ao lutar contra Satanás e resisti-lo. Eu demorei para aprender isso. Tentações, elas não se extinguem. Se você, após a sua conversão, pela graça de Deus, venceu uma determinada tentação insidiosa, e lutou, e Deus te deu graça, e você a venceu, não imagine que aquela tentação sumiu. Não imagine que uma tentação é como um animal raro. Aquele passarinho silvestre, exótico, lindo e maravilhoso, tão perseguido, na hora que morreu o último, acabou, você não vai achar nenhum na face da terra. Aquele mico-leão dourado, quando morreu o último, acabou. A tentação não é assim. Quando nós a vencemos, ela não se extingue. E se você baixar a guarda depois de vencer, ela vai te encontrar na esquina e te derrubar na lama de novo. Guarde isso, querido amigo. Sejam tentações que se lançam sobre nós, ou tentações que se levantam dentro de nós por causa desta velha natureza. Assim, guarde isso. Nós vimos o amor e o poder de Cristo aqui, a sua divindade. E o Senhor permitindo no próximo domingo essas 3 terríveis tentações, e nessas 3 tentações, está reunido tudo aquilo que é tentação, toda a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e a soberba da vida são manifestas poderosamente nessas 3 tentações. E o Senhor venceu. E nós venceremos pela fé que Ele nos deu. Ele é o Cordeiro vencedor. Vamos concluir juntos nesta manhã adorando ao nosso Deus.